Olá, meu nome é Thaís, eu escrevo no blog Insights Literários, juntamente com a minha irmã Eni, e eu vim aqui para falar sobre duas obras de um autor que vocês devem imaginar qual é, que é o Mario Benedetti. Não se preocupem, porque esse é o penúltimo vídeo sobre alguma obra dele, depois eu vou dar uma variada, né, porque justamente a gente sabe que 5 livros são suficientes para saber se a gente gosta ou não de um autor, né? Então, eu vou, por enquanto, deixando bem claro que é bem por enquanto, vou dar um tempo no Benedetti, já estou em outras obras por aí, como vocês podem ver nos sites literários no blog, né? Eu não estou lendo só o Benedetti, até porque, apesar de ser muito bom, apesar de eu gostar, a escrita, você acaba, né, tendo a necessidade também, conforme a fase que você está passando, ler outras coisas, em outras perspectivas, com outras abordagens. Mas enfim, agora eu vim falar então sobre duas obras que é Quem de Nós e Pedro e o Capitão. Eu optei por fazer um vídeo dos dois livros porque eles são bem fininhos, mas não menos interessantes, por isso que eles merecem um vídeo mesmo que juntos. Quem de Nós, então, é o primeiro romance que o Benedetti escreveu, que ele lançou, né, inclusive. Conta a história de um triângulo amoroso de Miguel, Alicia e Lucas. Eles eram amigos desde a infância para a adolescência. Alicia acaba casando com um deles. E esse livro conta, então, o desenrolar do término do casamento dos dois, de Miguel e Alicia. Ele acaba sendo bastante interessante pela forma como o autor coloca a história. Assim como em Primavera no Espelho Partido, cada capítulo é a voz de um personagem. Aqui tem 3 personagens e 3 capítulos. Na verdade, quando eu li, apesar de ter lido depois a Primavera no Espelho Partido, eu lembrei muito da Insustentável Leveza do Ser, né, por se tratar de um triângulo amoroso e por ter um capítulo por personagem, né, por perspectiva de um personagem. Outra questão aqui que eu achei legal é que o autor escolheu colocar a cada capítulo um formato de escrita. O formato do Miguel, que é o primeiro capítulo, que é o marido traído, né, o ex-marido, é em formato de diário. O segundo capítulo, que é a Alicia falando, é em formato de carta, é uma carta que a Alicia está enviando para Miguel. E o terceiro, ou escrevendo para o Miguel, não fica claro se ela vai enviar ou não, né? E o terceiro capítulo é o Lucas, que é um escritor, e ele conta a história dos dois em formato de um conto pseudo-fictício, né? Ele muda o nome dos personagens, mas bem se nota que ele está falando da história de vida pessoal dele. É interessante também porque cada capítulo é uma análise daquela situação, que é a Alicia rompendo com o Miguel e indo ao encontro de Lucas. Né? Falo isso tranquilamente porque é algo que está na orelha aqui do livro, é a premissa do livro, não estou estragando a história. O título é bem interessante, né? Quem de Nós? Não sei, a impressão que me dá é que Quem de Nós tem a versão correta da história. Na verdade, é uma história só, 3 versões, nenhuma delas está correta, assim como uma verdade absoluta, né? Cada uma é uma perspectiva da forma como a pessoa sentiu aquele momento. Eu acho muito interessante, porque eu sempre lembro de um trecho de um documentário do Benedetti, que ele fala como ele conheceu a esposa dele. Parece que eles se conheceram também nessa fase de adolescência, em um grupo de amigos, e a forma como Miguel se coloca no mundo, eu imaginei que fosse bem parecida com a forma que o Benedetti se coloca. E o Lucas também, por outro lado, por ser um escritor e por colocar no papel como se fosse uma ficção, algo da vida real dele, também, nossa, será que não é o Benedetti também uma faceta dele? Né? Enfim, achei bastante legal o livro. Ele é bem curtinho, você lê assim numa sentada. Eu tendenciosamente fiquei do lado da mulher, né, da Alicia,
apesar de cada um ter o seu ponto, mas complicado, né? Relações amorosas são sempre complicadas. Enfim, no blog, vou colocar o link aqui embaixo que eu deixei escrito, né? Basicamente a mesma coisa que eu tô falando. Acho que não adicionei nada do que está escrito, mas lá no blog tem alguns trechos. Inclusive um trecho bem bacana que está justamente aqui no finalzinho, aqui na contracapa. Contracapa que chama? Não sei, mas está aqui nessa capa aqui, de trás do livro. Os trechos são bem bacanas, eu acho que vale a pena dar uma olhada. O outro livro dele, então, chama-se Pedro Capitão. Ele não tem uma publicação brasileira, né? Quem de Nós foi publicado pela editora Record, o Pedro Capitão não. Inclusive eu comprei na primeira Bienal que teve aqui em Brasília, né? Fiquei toda contentinha. Eu não sei falar espanhol de verdade, eu falo portunhol, eu leio e entendo. O que não entendo eu procuro um dicionário, mas enfim. Achei que seria legal ler em espanhol, ainda mais algo que eu não teria acesso em português. Então Pedro Capitão é uma peça de teatro que fala sobre a relação de um preso político com seu torturador. Então, novamente, a gente vê o Benedetti falando sobre questões políticas. O livro ele foi publicado em 79, né, quer dizer, bem depois, né, do Quem de Nós. E, novamente, a gente percebe, então, que o Benedetti ele acaba circulando nos escritos dele sobre relações amorosas, interpessoais de forma geral e questões políticas. Nesse livro aqui, Quem de Nós, não tem nenhuma referência política, já aqui é 100% política. É bem interessante porque o teatro, né, ele se passa num diálogo constante entre o preso e seu algoz. E não é uma coisa maniqueísta, né? O preso político não é 100% bonzinho e nem o algoz é 100% mal. Tem sempre aquela argumentação de que eu acho que tem gato preso no armário. Peraí. Tinha gato preso no armário. E o torturador, ele é bastante questionado pelo torturado, porque é um torturador que, apesar de ser o ofício, ele tenta construir um diálogo com o torturado, talvez com manipulação mesmo, mas eles conseguem mexer um com o outro, né? E a gente percebe então a resistência que o Pedro tem ao longo dessa peça de teatro, a resistência de não dedurar os seus amigos, né? Não comprometer o movimento que ele participa, e enquanto isso a gente vê o torturador tentando convencê-lo de que ele não está fazendo aquilo porque ele gosta de fazer. Na verdade, ele não tortura fisicamente o Pedro. Ele tenta interrogar. O Pedro ele é torturado muito na antecâmara. E aí, quando ele entra na sala com esse capitão, digamos que ele é questionado de várias formas. Então, fisicamente, o Pedro não é torturado por outro personagem que aqui aparece, né? Mas ele não é torturado fisicamente, mas de alguma forma é psicologicamente. Né, ele fica sob o efeito de manipulação, um jogo que é estabelecido, e fora que o capitão sabia muito bem o que estava acontecendo. Né, de alguma forma, ele é cúmplice daquela relação, de tudo aquilo que estava acontecendo, né, de todas aquelas marcas que o Pedro acabava sofrendo. A peça, bom, não vou falar como a peça termina, né? Mas eu acho que vale bastante a pena conhecer. Ele acaba sendo um livro pesado, apesar de ser curto, porque ele acaba tratando de um período bastante violento, bastante tenso da nossa história, né? Da história uruguaia, mas que também aconteceu no Brasil. Eu lembro que no dia que eu terminei de ler essa peça de teatro, logo em seguida fui toda feliz assistir uma outra peça de teatro que estava tendo aqui, que era de um teatro mexicano, mas que também era sobre o mesmo tema, sobre perseguição política e tortura na década de 60, 70. Então, assim, foi bastante pesado. Mas eu acho importante resgatar essa história,
ainda mais nos tempos de discussão sobre anistia política aqui no Brasil. Então é basicamente isso. Um mosquito. É basicamente isso. Espero que, né, tenha estimulado alguém em se aventurar novamente pelo Benedetti, pelos escritos do Benedetti. Então, é só. Até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre o último livro, então, desse autor que eu li, que chama Gracias por el Fuego. Então, até a próxima.